Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de gerenciamento pelas diretrizes, ou GPD. Conceitos. Alguns conceitos básicos antes da gente começar a falar de gerenciamento por diretrizes. Objetivos. São resultados qualitativos almejados para os fins de um processo. Como falei também numa das aulas anteriores, assim como o professor Cláudio aqui do nosso colegiado de administração sempre fala isso. Objetivos são resultados qualitativos, seria aqui no plural, né? A ser almejado. Objetivos são qualitativos e metas são quantitativos. Aqui também no plural, né? Tudo no plural, tá? Então essa é a diferença. Objetivos, resultados qualitativos a serem obtidos, metas, resultados quantitativos a serem obtidos. Medidas são ações realizadas nas etapas intermediárias de um processo. Ações necessárias para alcançar objetivos e metas. Um plano é um conjunto de medidas estruturadas para o alcance das metas. Então, problemas. A diferença entre a meta almejada e o estado atual da organização. Lembra que eu falei na aula anterior, muita similaridade entre a gestão da qualidade e a metodologia científica. A metodologia científica, ela, principalmente quando a gente trabalha com método qualitativo, a gente parte da definição de um problema de pesquisa. Então, um problema de pesquisa a gente pode pensar dessa forma, olha, o que é o ideal para uma determinada situação, para a sociedade, enfim, para uma empresa, e qual é a situação atual. Essa diferença entre o ideal e o atual, o gap, é chamado de problema. Então, por exemplo, você pode definir para a sua empresa que o ideal é você ter uma margem líquida de 20%. Só que hoje a sua empresa tem uma margem líquida de 10%. Então, o problema é aumentar em 10%. Como aumentar seria esse, né? Um problema de pesquisa sempre é uma pergunta. Então, como aumentar em 10% a margem líquida ali do meu processo operacional? Outro exemplo aqui da área da administração, olha, aqui não, já é um exemplo mais para vocês, tá? Querem me formar em administração, mas falta disciplina de gestão da qualidade. Como é que eu me formo? Esse é o meu problema. É simples, você vai, assiste as aulas do professor Alex Nina, faz os exercícios e a prova, tira um 10, tá formado, é administrador. Beijo para todo mundo, né? Já formado fica mais fácil. Definir corretamente o problema é essencial para seja na metodologia científica, seja aqui na gestão da qualidade. Olha, se você definir errado o problema, todos os passos seguintes, definição de objetivos, metas, planos, por mais perfeito que eles sejam, eles não vão levar a um resultado ideal, ao melhor resultado possível. Então, uma empresa de transporte percebe que está com poucos caminhões. Ela podia dizer assim, meu problema é caminhão, mas é errada essa definição, porque o problema real é a dificuldade de carregar cargas. Existe só o caminhão para você carregar cargas? Não, poderia ser outra alternativa, poderia ser de barco, balsa, né? Se fala muito na Amazônia do transporte, do potencial do transporte hidroviário, que ainda é pouco. Não, é utilizado, mas poderia ser mais aproveitado. Enfim, então definir o problema é essencial, tá? Aqui pode ser um erro você definir como problema falta de caminhão ao invés de falta de mecanismo de transporte, seja lá qual for. Diretrizes são temas, essa é a ideia. A gente está falando do gerenciamento por diretrizes, e que são diretrizes temas importantes para a gestão, cujos problemas definidos e as metas a serem atingidas são determinadas pela alta administração. Então é um nível hierárquico superior, estratégico, que define quais são as diretrizes. Exemplo, diretriz: focar em produtividade.
meta aumentar em 10% em 6 meses. Detalhe, a meta também tem que ser quantificada sempre no intervalo de tempo, tá? Diretriz: reduzir os acidentes de trabalho. Essa é uma diretriz que sempre se busca o zero, né? Mas como geralmente quando você faz ali algum plano com medidas, você sabe que não é imediato o resultado. Então a meta é reduzir 20% o índice de acidente em um ano, por exemplo, dentro da sua empresa. Existem dois tipos de diretrizes, olha, as desdobráveis, executadas pelos níveis hierárquicos inferiores, e as não desdobráveis, cuja execução deve ser feita pelo próprio responsável da diretriz e ser transformada em ação. Por exemplo, definir a missão de uma empresa, né, a medida de definir, não a missão em si, né? A medida de definir é da estratégia, do nível estratégico. Ele não vai delegar a definição para um operário ou para um gerente. Já as diretrizes desdobráveis são aquelas que vão ser aplicadas o método do gerenciamento pelas diretrizes. Então toda essa introdução foi para falar para vocês quando é que se aplica esse método. Ó. Então gestão por diretriz pode ser gerenciamento ou gestão por diretrizes, tá? É um sistema de gerenciamento no qual a alta administração promove o desdobramento de metas e medidas. Então, a partir das diretrizes, você vai estabelecendo metas e medidas a serem respectivamente atingidas e executadas por todos os níveis gerenciais. Metas de longo prazo se relacionam aos objetivos estratégicos, missão, a visão da empresa. Essa é mais a missão, né, que tem essa questão de objetivo. E as medidas estabelecidas no plano de longo prazo, ou plano estratégico. O plano de longo prazo se desdobra em plano de gestão e metas anuais. Você vai desdobrando, olha. O plano de gestão, por sua vez, pode se dividir em outras vertentes, como o plano de ação, 5W2H, e o plano de orçamento. São essas duas principais vertentes. O 5W2H, vocês já viram bastante lá no TCC 1. Acho que a maioria daqui quem está fazendo essa disciplina já viu essa ferramenta, tá? E o plano de orçamento diz da questão aí de financeira, dos custos aí das despesas, também das receitas geradas, ou que não é geradas, né? Que a estimativa dos custos e receitas a serem gerados nos processos produtivos e também das vendas. Então, o desdobramento ocorre ao longo da estrutura organizacional, funcional, por projeto. Vão lembrar lá da TGA, estrutura organizacional, as formas que você pode estruturar uma empresa. Então tem a funcional, tem a por processo, por projeto, tem a linear também, que é típica dos exércitos, a linha staff, lá no livro do Kevin Nato tem tudo isso. Ou unidade de negócio, aí vocês vão lembrar da minha disciplina, quem fez comigo, de gestão de negócios, que a gente pode sempre pensar numa empresa como um portfólio de negócios. As grandes empresas, elas pensam dessa forma, como se fossem empresas menores, né, negócios menores gerenciados por uma empresa. Então, independente disso, você tem uma estrutura organizacional a nível estratégico, e aí você divide aqui, por exemplo, pegar a estrutura funcional, marketing, finanças e produção aqui. Para cada uma delas você tem uma meta. Primeiro você tem a meta 1, que é a diretriz, tá? Aliás, está relacionada à diretriz, perdão. É diferente, a diretriz ela é um tema, a meta é um objetivo, não é objetivo, né? É resultado a ser alcançado de forma quantificada, tá? Você tem, a partir dessa meta 1, você vai ter a meta 1.1, 1.12 e 1.3. Quando você pensa na meta 1.1, você tem, olha, meta 1.1.1, ou seja, desdobrada dessa meta 1.1.2. Assim por diante, olha, na meta 1.2 e na meta 1.3. O desdobramento deve seguir uma lógica matematicamente rígida. Isso quem fala é o professor Falcone. Então, olha lá. Se as metas 1.1, se a meta no caso, né? Hoje eu estou para
errar a questão do plural, né, em singular. Então, se a meta 1.1.1 for alcançada, não for alcançada, tá? Vamos corrigir aqui. Não for alcançada, a meta 1.1 também não será. Olha lá, essa meta aqui ela é derivada dessa. A lógica é, se essa meta aqui não for alcançada, a 1.1.1, essa outra aqui não será e consequentemente também essa, tá? Olha, como falei, o alcance da meta primária, essa meta 1 aqui que está aqui nesse esquema, depende do alcance de todas as metas. Se considerando que parou aqui, tá? O desdobramento de meta. Precisa que essas 6 metas aqui de nível inferior sejam alcançadas para que a meta principal seja alcançada. O desdobramento ele pode seguir aqui, se for uma estrutura organizacional grande, vai lá embaixo e vai precisar que cada meta em cada operação seja alcançada para que a meta final. Por isso que a gente fala que a gestão da qualidade ela depende de toda a organização, do alcance de metas em todos os níveis organizacionais. Essa que é a ideia, vem aí do desdobramento. Claro que dependendo de características qualitativas, pode ser que um resultado abaixo do esperado em uma meta não primária seja compensado pelo resultado acima, tá? De outra meta de mesma natureza. Vamos corrigindo aqui na hora. Então, digamos que uma meta aqui seja uma receita de X, aí aqui essa meta 1.1, a meta primária está uma receita de X. Aqui não alcançou o esperado do desdobramento, mas aqui alcançou acima do esperado, então uma pode compensar a outra. Mas assim, via regra, não é isso, porque qualitativamente essas coisas são diferentes, né? Você não quer só um lucro, você quer um lucro com responsabilidade social, um lucro com também aumento de market share, pode entrar aí, também com redução de acidentes, com valorização das pessoas. Então, cada setor ou unidade de negócio vai ter aí metas qualitativamente diferenciadas. Por isso que a gente fala que a meta principal, ela depende de todas as outras. O GPD é constituído de 2 subsistemas. Você tem aí o gerenciamento funcional e o gerenciamento interfuncional. O funcional estabelece padrões, manutenção de padrões e melhoria de padrões. É o chamado de controle da qualidade em cada setor através do gerenciamento de rotina. Nós vamos ver na próxima aula aqui o que é esse gerenciamento de rotina. Já o gerenciamento interfuncional estabelece as diretrizes, o desdobramento das diretrizes, o controle das diretrizes. Ela busca a sinergia entre os setores, porque você pode ter meta para cada setor aqui, mas é importante que eles estejam alinhados. Tá? Na teoria dos sistemas, a gente fala que o todo é maior do que a soma das partes. Então, pode ser, por exemplo, que essa meta esteja em conflito com essa aqui. E é muito comum isso na administração, você ter conflito entre setores, por exemplo, de uma estrutura organizacional funcional. A produção quer manter os níveis altos de estoque, mas a área de finanças vê o estoque como um custo. E para vendas já é interessante manter estoque, porque se o cliente quiser um produto, ele vai poder ali ter na hora, né? Então tem conflito entre os setores de uma organização. E aí o importante é você ter essa sinergia. Quem é que vai definir essa sinergia? O alto escalão da empresa, né? O nível estratégico. Então precisa fazer um bom desdobramento para que as sinergias funcionem, tá? Para que haja um diálogo entre os setores. Claro, tendo um bom diálogo entre os setores, a consequência é que se cada setor alcançar esses resultados, vai ser bom para a empresa como um todo, tá? Porque tem sinergia entre o que está sendo feito em cada setor. Método de desdobramento. Existem vários métodos de desdobramentos.
Um dos mais comuns é o que considera que as metas para cada unidade hierárquica funcionam como medidas para a unidade hierárquica superior. Ficou confuso? Vamos voltar um pouco aqui. Logo no começo da aula, olha, medidas são ações realizadas e metas são resultados esperados, almejados. Então, olha só o exemplo aqui. Eu desdobrei, eu facilitei aqui, olha, a perspectiva do CEO, como se fosse o diretor-chefe aqui da empresa, quem está lá no nível estratégico, então ele tem uma meta. E a perspectiva do gerente, ele estabeleceu uma meta, olha, a partir dessa meta 1, ele colocou meta 2, meta 1.1, 1.2 e 1.3 para os gerentes. Então, cada gerente tem uma meta. Só que quando o gerente atinge uma meta, é como se fosse uma medida para o CEO. Deu para entender? O alcance de uma meta por um gerente é uma medida para alcançar a meta do diretor-chefe. A mesma coisa se a gente colocasse aqui o gerente e os seus subordinados, os operários. O gerente ele precisa que cada operário alcance sua meta, para ele alcançar a meta que foi estabelecida para ele pelo chefe, né, o chefe diretor executivo. Então, cada meta, quando passa da perspectiva para outro nível hierárquico, organizacional, se torna uma medida. Por quê? As medidas são ações necessárias para o alcance da meta. E as medidas elas estão, claro, no plano. Então, essa é a metodologia mais utilizada, uma das mais utilizadas, claro, para você desdobrar metas. Tá? Então, você diz, a meta é isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer X, Y e Z. Vamos transformar isso em novas metas para o nível hierárquico inferior. É assim que se faz, né? Um gerente pode fazer isso, por exemplo, numa loja, né? Para os seus vendedores terem uma meta aí diária de vendas. Claro que se todos os vendedores alcançarem, vai ser melhor para o gerente. Então, essa é a ideia principal aí desse método. As referências dessa aula, você tem a apostila do Santos, que a gente está utilizando nessa disciplina de forma geral, tá? A gestão de qualidade e confiabilidade. E aqui eu coloquei um link de uns vídeos no YouTube, acho que é do próprio professor Falcone, tá? Alguns vídeos que eu acho interessante, sempre recomendo os alunos assistirem vídeo no YouTube. O YouTube está cheio de coisa boa. Claro, tem coisa que não é tão boa assim, mas você filtrando você consegue aí um bom estudo. Então é isso, pessoal, até a próxima.